iniciando nesse título chamado Páscoa, aonde nós vamos entender que Páscoa significa passagem, né? Descrito lá no Antigo Testamento, vindo até o Novo. Nós vamos aprender tudo agora no título da escravidão para a liberdade. Olha só que interessante. Da escravidão para a liberdade. Vamos ler aqui 4 textos, 2 do Antigo, 2 do Novo, para nós entender bem o que significa Páscoa, por que a Páscoa é tão importante para nossas vidas, né? Primeiro texto, então, em Êxodo 12, em diante ali. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Outro texto de Levítico 16. Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para oferta que tira pecados e um carneiro para oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão de seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte dos 2 bodes usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Próximo texto em 1 Pedro. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Outro texto então. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuemos firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Pode aplaudir Deus por esse texto, gente? Glória a Deus, né? É muito legal as festividades da Igreja de Cristo, né? Porque elas trazem verdades absolutas, verdades pétreas, verdades que transformam. Se nós analisar o Natal, você sabe que o Natal, né, infelizmente, a maioria do povo logo vê o Papai Noel, os presentes, o pinheiro, e muitas vezes esquece o propósito principal do Natal, que é o símbolo do dia, né? Não se tem certeza qual que é o dia em exatidão, mas é 25 de dezembro, você sabe, mas o dia foi mais simbólico. Que seria o nascimento de Cristo Jesus na terra, né? Quando ele veio para a terra, quando Jesus então aparece como bebê ali e nasce. Aí a Páscoa nós vamos perceber, queridos, que é para o mundo hoje um tempo onde o coelhinho vem, onde as pessoas vão para Cotripau e ali pegam um ovo de Páscoa e pegam um ovo de chocolate, e elas se lambuzam e dizem Feliz Páscoa um para os outros, mas fica aquela coisa, é isso mesmo, né? Até eles botam nas suas cabeças orelhas de coelho, uma coisa ridícula, horrível, desastrosa. Você fez isso? Então não se ofenda, só estou falando, é minha opinião, é meu ponto de vista. E aí se esquece que a Páscoa simboliza então a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita, então, ele vai mostrar, nós vamos trabalhar aqui logo, que Jesus, ele passa da morte ali, quando ele morre naquela cruz, né, e volta a viver, simboliza que ele passou da morte para a vida em nosso lugar, mostrando que nós também podemos passar da morte para a vida. Se nós analisar a festa da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou ali as 95 teses na Igreja Católica, rachou a Igreja Católica, e aí surgiu nós evangélicos para a glória de Deus, sem ídolos, sem imagens, sem rituais. Um dia maravilhoso, mas ao mesmo tempo foi colocado o quê, Diogo? A festa do Halloween. Ou seja, o diabo então, ele burro ele não é, nem bobo. Travessuras ou guloseimas, olha só, né? Aí se veste de bruxa, aí se veste de morte. Como é que o diabo é invejoso? O diabo é invejoso, né? Não pode ver Deus feliz, já quer manchar, né? Meu pai falava, né, que quando Deus então criou um pássaro,
O diabo ficava com inveja que era uma abelha, né? Só para, né? Uma vez, Renato, um cara lá em Curitiba, foi engraçado, né? Eu estava cortando meu cabelo, precisava cortar meu cabelo em Curitiba, não conhecia muitos cabeleireiros lá. Aí tinha lá um cabeleireiro escrito assim, Shekinah Cabeleireiros, né? Eu, vou ali, deve ser crente ali. Cheguei lá, aí eu entrei com o meu violão lá, cara, porque eu ia dar aula, né? Estava dando aula em determinado lugar. Ele, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí, beleza, a gente começou a conversar. Ele, tu toca violão? Toco violão. Graças a Deus, toco violão. Toca guitarra também. Ele com a tesoura aqui, né? Eu toco guitarra também. Tu toca guitarra? Ele com a tesoura aberta na minha cabeça, assim. Eu perguntei, sim, não pode tocar guitarra? Não, guitarra é do diabo. Rapaz, meu Deus, onde eu vim parar? Por que guitarra é do diabo? É porque tudo que Deus faz, o diabo distorce. Meu Deus! Então quer dizer que distorção é do diabo, isso? É sim. E ele com a tesoura aberta, né? Eu pensei, Deus, como é que eu me escapo daqui? Aí, quer tirar foto para nós registrar? Isso. Ajudei a fotógrafa agora, que ela ia perder o momento. Mas então, gente, eu peguei ali, pois é. Mas o que seria um instrumento, então, de Deus? Teclado. Teclado é de Deus? Claro. Você vê aquele som, aquela coisa espirituosa. Tá, sim. É de Deus mesmo, né? É de Deus. Vai demorar muito? Daí ele cortou meu cabelo e foi, né? Mas é assim, queridos, de certa forma. Isso não tem nada a ver, é óbvio que guitarra, qualquer instrumento, Salmo 150 diz que todos os instrumentos tocados para a glória de Deus, Deus recebe, né? Mas o diabo, ele gosta de manchar festividades cristãs. O diabo, ele gosta de manchar pessoas que estão felizes. Você quer ver um exemplo clássico, planetário? Will Smith está lá, ele vai ganhar o Oscar pela primeira vez na vida dele. Aí um humorista está lá fazendo piadas e mais piadas. Ele faz uma piada da esposa dele, foi infeliz. Realmente ele rachou feio aquele homem ali, né? Porém, o Will Smith, então, vocês viram? Ele se deixou levar pela fúria, pela raiva, deu um tapão na cara dele. Aí ele sentou com um outro ator lá, que disse o seguinte: cara, o diabo vai te atacar quando você estiver vivendo os teus melhores momentos. Você foi ganhar o Oscar, mas agora vai ficar marcado, não pelo Oscar, vai ficar marcado pelo tapa que tu deu na cara do cara lá, do Chris Rock, olha só. De fato, gente, o diabo, ele não gosta de nos ver bem. O diabo não gosta de nos ver felizes. O diabo não gosta de ver a igreja festejando, Marcelo. O diabo não gosta. Toda vez que o diabo vê tu dando um sorriso, ele já olha, tenho que tirar esse sorriso. Não estou gostando desse sorriso aí. Então o diabo faz isso. Por isso cabe a nós combater mentiras com verdades. Se o mundo conta mentiras que a Páscoa é por causa do coelho, nós falamos verdades. Não é por causa do coelho, é por causa de Jesus Cristo que ressuscitou. Se o diabo conta mentiras tentando enfeitiçar cristãos e não cristãos, dizendo que o Natal é por causa do Papai Noel, nós repetimos que não é. E não é ser chato, e não é ser fanático, não, é ser bíblico, só isso, é ser bíblico. Se o diabo tenta falar de Halloween, que não tem problema nenhum, a tua filhinha se vestir de fada, a tua filhinha se vestir de bruxa, o teu filho se vestir de cobra e tudo mais, nós falamos a verdade que não, está errado isso. Nós temos que comemorar as festas na verdade. Então, cada vez mais o mundo vai mentindo e nos dando mais trabalho para ter que contar mais verdades, porque se o diabo conta 100 mentiras, nós como igreja temos que contar 100 verdades, amém, queridos? Então é um trabalho, dá um trabalho nós ter que muitas vezes reexplicar para as pessoas o que é a verdade de cada coisa da Bíblia, né? Mas esse é o nosso papel. O nosso papel é levar as pessoas a conhecer a verdade. E quando elas conhecem a verdade, a Bíblia vai nos ensinar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, gente, trabalhar a verdade, ela é de fato trabalhosa, ela cansa, mas nós temos que fazer isso. Por isso você leu esses textos aqui, e é interessante que quando Deus faz o homem e a mulher, Ele vai dizer tranquilamente para Adão: Adão, coma de todas essas frutas aqui, mas daquela você não pode comer, porque se você comer daquela, certamente você vai morrer. Adão não sabia bem o que seria a morte, certamente vai morrer. Na verdade, ele não tinha muita noção quanto a isso.
A Eva come do fruto, Adão come do fruto, eles são imediatamente expulsos do jardim do Éden. E então, quando Deus fala, certamente vocês vão morrer, Ele estava dizendo o seguinte: vocês irão morrer espiritualmente, ou seja, ficar longe de mim para sempre. Resumindo, viver no inferno eternamente longe de mim. Vão morrer emocionalmente, vocês vão estar sempre tristes, sem paz, sem alegria. Vocês vão estar angustiados, aflitos sempre, porque vocês não vão me ter. E vocês vão morrer fisicamente, porque vocês usaram o corpo de vocês para fazer algo que não deviam. Então, quando você pega e peca e come do fruto ali, quando Adão faz aquilo, ele imediatamente atraiu sobre ele todas essas mortes. É interessante, queridos, um teólogo muito famoso uma vez falou, e eu concordo com ele, existia a árvore da vida eterna. A Bíblia fala que Deus botou um anjo ali na frente, para que jamais o homem comesse daquela árvore da vida eterna, porque se ele come em pecado, ele viveria eternamente em pecado. Por isso Deus expulsa o homem do jardim do Éden, e aí ele começa um projeto para não perder o homem como filho, para não perder o homem como aquele que ele criou para ser seu amigo. Porém, ao mesmo tempo, ele precisava cumprir o que ele falou, queridos. Ele disse: ei, certamente você vai morrer. Certamente você vai morrer se comer desse fruto. É semelhante a um pai que diz: filho, se você fazer isso mais uma vez, eu vou te tirar o celular. Aí o filho faz mais uma vez, Cássio, e o pai não tira o celular. O filho vai olhar: esse pai só fala, não vai nada. O pai fala que vai tirar, mas na hora H não tira coisa nenhuma. O pai é um banana. Se Deus não cumprisse o que ele falou para o homem ia se levantar de modo horrível contra Deus. O homem se levantaria, já é rebelde contra Deus, Deus sendo verdadeiro. Agora imagine Deus sendo alguém que não cumpre a palavra. Ele precisava cumprir. E o que era esse cumprir? Matar o homem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Mas Deus é maravilhoso, Deus é bom. E Ele cria então um sistema de leis, Juan, na época de Moisés, para que ele pudesse cumprir todo dia a palavra de matar o homem. Mas ele precisava que tivesse uma lei aonde se pegasse um cordeiro, se pegasse ali o gado, se pegasse ali o bode, para que toda vez que Deus se irasse contra os pecados do homem, ele pudesse matar, ao invés do homem, matar o cordeiro que o homem oferecia. Então você repara, queridos, que todas as leis, desde Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, você vai subindo ali, você vai perceber que todas aquelas mortes de animais eram simplesmente a ira de Deus manifestando-se contra os pecados do homem, mas no bode, mas no cordeiro. Ou seja, Deus cumpriu todo o tempo a palavra de matar o homem. Só que ele colocava um cordeiro, só que ele colocava um bode. É interessante que existia então algo chamado o Dia do Perdão em Israel, que era uma vez por ano, aonde então Deus recebia um grande sacrifício ali, Cássio, para que todos os pecados, uma vez por ano, fossem perdoados, pecados coletivos. E ali o sacerdote então tinha que pegar um bode, que diziam o nome chamado Azazel. O que é Azazel? Bode expiatório. Ali então o sacerdote orava a Deus e dizia: Deus, todos os nossos pecados estão diante do Senhor, então o Senhor deve nos matar. Porém, eu estou colocando todos os meus pecados, os pecados do povo, sobre esse bode agora. E esse bode, então, vou liberá-lo para o deserto, e profeticamente ele está levando para o deserto agora todos os pecados meus e do povo de Israel. Então a Bíblia fala que esse bode, chamado bode expiatório, e aí que quando a gente vai trabalhar, né, nos relacionamentos, quando tem amizades, sabe aquele parceiro teu que sempre leva a culpa de quando não fez nada? Sabe aquele teu parceiro que sempre é o culpado mesmo não fazendo nada? Você chama ele de quê? De bode expiatório. Ele então ia para o deserto levando os pecados sobre ele, o bode levava sobre si os pecados do povo. Mais tarde então, o sacerdote matava um cordeiro, matava aquele bode, resolvia a questão, e todo o certamente morrereis se cumpria no bode, se cumpria no cordeiro. Porém, esses bodes e cordeiros não tiravam o pecado das pessoas. Eles perdoavam os pecados, mas não tiravam os pecados. Então, quando um judeu queria pecar, ele chegava à esposa: prepara um cordeiro aí,
vou dar uma pecada ali atrás e vou oferecer o cordeiro para o sacerdote, aí está tudo resolvido. Mas não pode fazer isso. Pode sim, Deus botou na lei que pode. Então eu peco ali, ofereço um sacrifício, está de boa. Esposa, prepara uns 15 cordeiros aí, que eu vou dar umas 15 pecadas. Ah, tá bom. Ô, sacerdote, pequei, está aqui um cordeiro. Virava de costas, o pecado é novo, daqui a pouco tem outro cordeiro, e assim funcionava. Até que no Antigo Testamento você vai ver Deus gritando para todo mundo: eu não aceito mais sacrifícios de vocês, porque vocês querem sacrificar, mas não querem me adorar. Vocês só mandam e mandam sacrifícios, mas vocês não me obedecem. O próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, Samuel disse para ele: ei, espera eu chegar antes de você guerrear contra aqueles homens. Vamos oferecer um sacrifício juntos. Não vá sem oferecer um sacrifício. A Bíblia fala que Saul começou a ficar com medo dos inimigos. Ele mesmo ofereceu um sacrifício e foi para a luta. Samuel chega e diz: ei, você ofereceu um sacrifício sem esperar a minha palavra se cumprir? Deus não deseja mais sacrifícios, Ele deseja obediência. Então não adianta, queridos. Uma vez eu estava num acampamento de jovens em determinada cidade, e um dos líderes lá estava de 40 dias de jejum, Léo. 40 dias. Um voto com a barba grande, Cássio. E estava sacrificando. Fomos descobrir, Robson, ele estava vivendo em adultério com uma outra mulher, Felipe. Ou seja, Deus recebeu esse sacrifício? Evidente que não. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Não estou dizendo que você não deve fazer votos e jejuns, você deve. Mas se você faz isso para mascarar os teus pecados, Deus não recebe. Deus só recebe sacrifícios de pessoas obedientes. Aí Deus então, percebendo que o povo tinha ficado esperto, que o povo tinha ficado politicamente inteligente, que o povo agora buscava a Deus não por amor, mas porque tinha uma leizinha ali que tu matava um bode, estava tudo certo, aquilo não transformava o coração deles. Deus olha para a direita, Jesus está sentado ali, e Deus diz: filho, não tem como mais, os bodes e cordeiros estão perdoando eles, mas não estão transformando eles. Eu preciso de um cordeiro eterno, eu preciso de um sangue poderoso, de alguém sem defeito, que vá perdoá-los, mas vá transformá-los. Aí a Bíblia fala em Hebreus que Jesus olha para Deus Pai e fala: um corpo me preparaste, estou aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Então Jesus é enviado, como nós vimos em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que enviou o seu único Filho, enviou, para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então é enviado, queridos, para a terra, sabe para quê? Para morrer numa cruz. Jesus não foi enviado para a terra para ser um sucesso. Jesus não foi enviado para a terra para ser um grande líder. Gente, isso é o mínimo. Ser um grande líder, gente, é o pó do que Jesus é. Jesus é Deus. Ele foi enviado com essa missão: se entregar como um cordeiro era entregue na época de Moisés, morrer numa cruz, sangrar ali, tanto que no dia do batismo de Jesus, João Batista, num lapso profético, ele disse: ei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse que perdoa o pecado, mas também que tira o pecado. Quando a mulher adúltera foi jogada nos pés de Jesus, Jesus disse: ei, vá e não peques mais. Os bodes, os cordeiros, tinham o poder só de dizer vá, mas não tinha o poder de dizer não peques mais. Era o poder do perdão, não era o poder da transformação. Jesus dizia: vá e não peques mais. Não foi mas não peques mais. Não foi ei, se possível não peques mais. Vá e não peques mais. Então, quando nós analisamos Jesus com essa missão de vir para a terra, com o propósito de morrer, com o propósito de se entregar, o diabo tenta ele em Mateus capítulo 4, ele fala assim: ô Jesusão, hein? 5.000 pessoas no deserto, olha só o poder político que tu tem nas mãos.
Olha só Jesus, hein? Tu é o cara, ó. Ceguinho vendo, surdinho ouvindo, paralítico caminhando. Olha aí, tu tá ficando top, hein? Já fez uma página no Instagram? Já fez um perfil? Mas nos dias de hoje, hein, cara? Nos dias de hoje, né? Tu tinha que se candidatar. Tu tinha que Você pensou em virar vereador, virar prefeito? O diabo começou, ei, se prostre e me adora aí que eu vou te dar todos os reinos do mundo. Jesus olhou, ei, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui não para mim ser top, até porque eu já sou top. Eu não vim aqui para governar Israel, nem para governar as nações. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que eu irei me entregar como cordeiro e vou governar todas as nações. O mundo visível, o mundo invisível, eu vou trazer tudo que o diabo tomou de volta para o meu Pai. Ou seja, Jesus então não caiu na conversa do diabo. Como muito cristão cai, né? O cristão, ele geralmente, muitos cristãos caem. O diabo chega e fala, você tem que ser um sucesso. Aí o diabo chega, mas para isso, abandone a vida de santidade. Mas para isso, abandone a comunhão da igreja. Mas para isso, pare de ficar dizimando e ofertando na igreja. Use teu dinheiro para economizar. Economize, compre um carro, compre uma casa. Todo o dinheiro que você dá para a igreja poderia ser feito para outra coisa. E o diabo começa a plantar coisa na tua cabeça. E muitas pessoas abandonam o ministério, abandonam o chamado, abandonam muitas coisas porque elas querem o quê? O sucesso. Gente, eu sempre falo que se Deus não aprovou, todo o teu sucesso é um fracasso. Se tudo que tu alcança na vida, Deus não está junto, é tudo um fracasso. Diz uma frase que diz assim, que se um pai ensinou o seu filho, investiu no seu filho, para ele ser um grande médico, um grande advogado, um grande atleta, mas não ensinou a ser alguém íntimo de Deus, ele fracassou como pai. Seja o que você quiser ser, mas antes, seja íntimo de Deus. Então é interessante, muitos pais pegam seus pequenos desde pequenininho e ensinam a guardar dinheiro. Outros ensinam seus filhos a orar. Então cada um com o seu valor. Cada um com o seu valor do que você quer deixar para o teu filho. Jesus, queridos, não pense que foi fácil. Hoje mesmo estava com 4 discípulos almoçando. E um deles disse assim, todas as palavras que eu recebi de Deus foram difíceis. Não foi fácil cumpri-las, não foi fácil vivê-las. Mas quando eu vivi, Deus me abençoou. Você acha que foi fácil para Jesus, queridos, receber uma palavra? Filho, o meu chamado para você é o seguinte, querido filho. Amém, papai. É ser um sucesso? Ter uma Ferrari? Não, filho, essas coisas ridículas, tu já sabe. Eu preciso que você vá para a terra, porque se não for você o cordeiro, todos irão para o inferno. Todos irão ficar eternamente sem a minha presença. Você topa, filho? Eu matar você no lugar da humanidade? Jesus, sim, pai. O Senhor nos criou e eu sei do teu amor que o Senhor tem pela humanidade, Senhor. E eu também amo eles. Não vamos perdê-los. Eu vou lá. Jesus veio. Jesus está no jardim do Getsêmani. E isso eu acho interessante, ele chama seus principais discípulos. Eu sempre acho muito engraçado e trágico. Ele chama Pedro, Tiago e João. Discípulos, eu estou angustiado em minha alma. Fiquem aqui vigiando, intercedendo, orando. Vai vigiando que eu vou ali orar. Jesus vai lá. E ele fala para Deus assim, pai, é possível o Senhor resolver a humanidade sem que eu tenha que ir para a cruz? Até eu morrer fisicamente, eu estou junto, Senhor, estamos juntos, para mim não importa. Gente, entendam isso. Mas o pior vai ser que quando os pecados estiverem sobre mim, o Senhor vai virar de costa para mim. Eu vou perder a tua presença. Eu vou perder a tua glória. Eu vou ficar vazio espiritualmente.
Tem como o Senhor me livrar desse cálice? Aí ele volta para talvez ali, discípulos, opa, o Pedrão dormindo, Tiago, todo mundo dormindo. Acorda aí, galera. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora. Isso sempre achei interessante, né? Para quem quer ser ninja espiritual, né? Jesus disse certa vez, não podem vigiar comigo nem por 1 hora. Quanto tempo você busca Deus por dia? Fica a pergunta. Nem por 1 hora. Isso quando eu li, Kátia, eu recebi, opa, Deus está dando um segredo aqui. Nem por 1 hora. Jesus pega e volta, eles estão dormindo de novo, mas o legal é o seguinte. Pai, a pior parte chegou. Está chegando soldados para mim ir para a cruz. E eu sei que quando o Senhor estiver me vendo na cruz com os pecados do povo, o Senhor vai virar de costa para mim. Tem como eu morrer na cruz, mas não perder a tua presença naquele momento? E Deus olhou e disse, filho, não tem como. Porque você tem que se identificar com a humanidade. Você tem que tomar sobre si os pecados deles. Você tem que tomar sobre si o inferno que eles vão estar sofrendo sem a teu sacrifício. Vão ser 3 dias, filho. Mas 3 dias é uma eternidade sem ti, Senhor. Eu sei, filho, mas você precisa fazer isso. Pense que por causa do teu sacrifício, nós vamos ter multidões de todas as tribos, línguas e nações louvando ao meu nome. Pense nisso. Você vai se entregar como uma semente se entrega na terra, mas depois vai vir tronco, vai vir árvore, vai vir frutos por todo o planeta. Aí, gente, eu fico imaginando Jesus olhando, e Deus Pai começa a mostrar o futuro para ele, ele começa a ver a igreja viva, celebrando. Ele começa a ver você chorando na presença de Deus. Ele começa a ver todas as igrejas celebrando. Ele começa a ver gente sendo salva na Arábia, no Japão, em Israel, na China, na Índia. Vai valer a pena. Eu vou, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Aí, queridos, Jesus, ele vai para aquela cruz. É tão espetacular que quando os soldados, antes da cruz, chegam no meio do mato, é todo mundo muito parecido, os vestidos dos discípulos é muito parecido, a feição é muito parecida de um discípulo para o outro. Os soldados vêm e dizem, quem é Jesus para nós matar ele? O próprio Jesus vai na frente, sou eu. Os caras caem no chão na hora. Porque como alguém que está sendo perseguido de morte pode se oferecer, pode se mostrar, sou eu, pode me matar, estou eu aqui, ó. Pedro não admite e corta a orelha do soldado mau com Jesus. Pedrão, guarda a espada, devolve a orelha para o cara. É meio contraditório para os dias de hoje, né? Devolveu a orelha para o cara. O Will Smith deu no meio, né? Jesus devolve a orelha. Eu fico imaginando Jesus aparecendo do lado do Chris Rock, devolvendo. Ali não perdeu a orelha, é claro. Jesus, queridos, olha o que ele fez. Pedro, eu sei que tu quer me defender, eu sei que tu quer impedir eu de sofrer, mas por favor entenda, faz parte do meu chamado, eu sofrer isso faz parte da obediência ao meu Pai. E às vezes você recebe muitas palavras de Deus e familiares não te entendem. Sério que você tem que fazer isso? Não faça isso. Pai, mãe, eu tenho que fazer. Mas por quê? Tem uma palavra de Deus. Deus! É muito natural quando você recebe palavras de Deus. É natural. Familiares não entender, pessoas não entender, discípulos não entender. Pedro não entendeu. Além de não entender, Pedro tentou impedir que Jesus fosse, mas Jesus foi. Foi para a cruz. E a pior parte daquela cruz, quando ele está sendo oferecido ali como um cordeiro, como um último cordeiro, os pecados estão sobre ele, sobre Azazel, sobre o bode expiatório do planeta, sobre Cristo Jesus. Ali um bandido, e isso eu acho bem interessante, ao lado direito diz, Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Do lado esquerdo, o bandidão do lado esquerdo disse o seguinte, se tu é Deus, sai da cruz aí. Você não precisa nem entender um pouco o que eu estou falando. Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte, ei, lhe digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Alguns falam, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso? Ou te digo, vírgula, ainda hoje. O que importa, galera, que o bandidão foi salvo. Amém? Mas, há um momento então que Jesus está com todos os nossos pecados. Sabe o que é todos os pecados sobre Cristo? São os adultérios, são as pornografias, são as pedofilias, são os assassinatos, são as invejas, são as depressões, a ansiedade, o desejo de suicídio, a corrupção, tudo está sobre Cristo. Aí Deus Pai, olhando para Jesus na cruz, a Bíblia fala, Isaías disse claramente, que são os nossos pecados que nos afastam da presença do Pai. Quando Deus olha para Jesus, Deus vira de costa e não aguenta mais ver Jesus. Porque Jesus estava representando você e a mim. Jesus estava representando todos nós. Deus não conseguiu suportar, e por isso que Deus vira de costa. Deus por um momento então se afasta de Jesus. Pela primeira vez na eternidade, Jesus sentiu o que é viver sem Deus. E ele diz então, Senhor, por que foi que me abandonastes? Ele sentiu ali o que o inferno é. A eternidade sem Deus. Então o teu vazio que você sentiu antes de Cristo, ou talvez você está aqui hoje e ainda sente, Jesus também sentiu naquela cruz. Ele sentiu a dor. A Bíblia fala então que Jesus morreu. O corpo de Jesus morreu. Aí ele fica 3 dias morto, o seu corpo fica 3 dias morto. Mas o seu espírito, seu ser interior, vai lá no inferno. Eu fico imaginando Satanás e os demônios dançando funk, tum, tum, Jesus morreu, tum, tum, já era. Aí Jesus entra no inferno. Isso eu acho interessante. Com licença. Eu acho que Satanás tenta se enfiar no meio do cano, acho que eles começam a tentar entrar no meio do ralo. Ih, rapaz! Colossenses diz isso, que Jesus veio desfilando com os prisioneiros o desfile da vitória. E ele chega e diz o seguinte: ei, Satanás, onde está agora o poder de ferir? Onde está o teu poder agora, Satã? Para escravizar a humanidade? Onde está o teu poder agora para você trazer pessoas aqui? Essa chave tu tem na mão da vida e da morte, agora é minha. Pá. Aí Jesus só fez assim, ó, beijo a vocês. Subiu, ressuscitou. Glória a Deus, hein? O legal é que Jesus então, isso é muito legal, Jesus então ressuscita. A Bíblia vai falar que Jesus ressuscita. Ele já acorda ali então, entre aspas, Jesus sempre esteve acordado, mas vamos pensar. Já ajeita os paninhos ali. Isso é interessante, Cássio. Ele não saiu de qualquer jeito. Não, aí já tem um princípio para pregar para teus filhos, como você ajeita quarto. Jesus ressuscitou e já ajeitou os paninhos. Aí, queridos, as mulheres veem ele ressuscitado, os discípulos veem o sepulcro vazio, começa uma guerra entre eles, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Aí Tomé, inteligentíssimo, fala, eu só vou crer se eu ver. O que Jesus fez? Ele aparece, isso que é legal, isso que eu acho que é interessante. Tem uma sala, tem uma parede de concreto aqui, a porta é lá, Jesus passa pela parede assim. E aí, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, né? Eu fico imaginando, que legal, né? Ele libera a paz ali. Aí Tomé olha, hã? Jesus, com sua disciplina positiva, Tomezinho, tu não acreditou em mim, meu pipiu? Não. Tomé, toca aqui. Hã? Toca aqui. Não, Senhor Deus e Deus meu. Agora tu creu em Mequetrefe. Nas versões de hoje, bem-aventurados são aqueles que não precisam me ver e creem. Bom, gente, eu podia ficar falando horas e horas sobre a história de Jesus. Vocês sabem, vocês têm o Espírito Santo. Mas Jesus mostra que
Agora, você não precisa mais só ser perdoado. Você pode, além de ser perdoado dos teus pecados, você pode ser liberto dos teus pecados. Porque Jesus agora, além então de ressuscitar, tirar do inferno as chaves da morte e da vida, Ele ressuscita. E ainda os discípulos falavam: Senhor, fica aqui para governar Israel. Governar Israel? Tu não entendeu nada, cara. Vamos governar Israel? Mas que Israel, cara? Tu ainda não entendeu o que eu estou fazendo? Jesus então fala: se eu não subir, não vai descer o Espírito Santo. Se eu não for, não desce o meu Espírito, porque é o meu Espírito sobre vocês que vai dar para vocês força para se livrar e não perder mais para a prática do pecado. Jesus então sobe, todos aqueles que acreditam nele recebem o Espírito Santo. E agora você tem que entender o seguinte: o Cordeiro Santo de Deus, sem defeito, o único Cordeiro agora, se você cometer qualquer pecado na tua caminhada cristã, você só precisa dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Cordeiro único, me perdoa, me cubra com o Teu sangue, me santifica, me justifica, me purifica. Quando nós vimos Jesus derramando o seu sangue, esse sangue é eterno, esse sangue está disponível o tempo todo. Toda vez que você peca como crente e você pede perdão para Deus, está se cumprindo o Antigo Testamento, porque profeticamente você diz: Senhor Jesus, me perdoa. E profeticamente você está oferecendo novamente um sacrifício, mas esse sacrifício é único, é o próprio Cristo. A Bíblia fala, Cássio, que nós temos um advogado junto ao Pai. E quando der qualquer BO com você e comigo na terra, nós podemos acessar a Ele, Felipe. Senhor, julga a minha causa, julga a minha fraqueza, julga o que aconteceu aqui e ali. Você pode pedir para Deus, e Deus imediatamente perdoa, porque agora esse sacrifício, ele é espiritual, ele é eterno, ele está eternamente disponível, queridos. Mas quando você entende que Deus te santifica, o que é isso? O sangue de Jesus te santifica. Por que ele te santifica? Porque você tem o Espírito Santo sobre você. O Espírito é o quê? É santo. Então você tem que viver em santidade. O sangue te santifica. O sangue te justifica. Por que te justifica? Era você que tinha que ter sido morto na cruz. Era eu que tinha que ter sido esmagado na cruz. Era justo, certamente morrereis, eu estar na cruz. Mas Deus Pai matou Jesus no meu lugar. Por isso eu fui justificado. E finalmente eu fui purificado, ou seja, as minhas intenções, desejos que me levam a pecar contra Deus, agora com o Espírito Santo eu tenho intenções puras e desejos puros que me levam a fazer a vontade dele. Amém, queridos? Vamos para os pontos então, rapidão. Jesus nos substituiu na cruz. Jesus tomou sobre si nossos pecados, para que deixemos de tentar salvar a nós mesmos. Quando nós entendemos que o que salva a nossa vida não é a obra, o que nos salvam não é o dízimo, não é minha oferta, não é um tipo de qualquer atividade religiosa. O que me salva é a pessoa de Cristo Jesus. O que me salva é entregar a vida para Cristo. Eu entendo que o sacrifício de Cristo por mim me basta. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu sou salvo. Eu não sou santo para ser salvo, eu sou santo porque eu sou salvo. Eu não gero fruto para mim usar os frutos para que Deus me salve. Não, eu gero frutos porque é natural alguém que foi salvo por Cristo gerar frutos. Você pode achar tranquilo, você mora em Panambi, e a nossa cidade, para a glória de Deus, é uma cidade cristã, é uma cidade literalmente crente, que tem a facilidade então de pessoas acreditarem, Marcelo, em Cristo. Mas nós andamos em algumas cidades do nosso lado aqui, que as pessoas são ateias, macumbeiras, bruxas, satânicas, que não recebem as palavras de Cristo. Existem cidades ao nosso redor aqui, você não tem nem noção, que é uma cidade totalmente, culturalmente contra Cristo. Se você for para alguns países, ali da Ásia, do Oriente Médio, aquelas nações não creem em Cristo Jesus, eles acreditam em Maomé, alguns acreditam em Buda, alguns acreditam nas coisas do hinduísmo e não conseguem acreditar em Jesus. Se você for para Israel, Israel é um país que não aceita que Jesus seja Deus, porque na cabeça deles há um só Deus,
Portanto, a Trindade é algo que eles não entendem. Eles não conseguem entender que Jesus foi enviado na terra como Deus pessoal. E eles não acreditam em Jesus. Então, existem muitas facetas da humanidade que acham que ter um candelabro, ter ali um símbolo da Arca da Aliança é o suficiente, mas não é. Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Não tem santos aí no meio, não tem santas, não tem aves aqui, aves lá, é só Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repare, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a nossa salvação. O ponto 2. Jesus nos libertou na cruz. Jesus tomou sobre si os nossos pecados para nos libertar do poder das trevas. E aqui, gente, é interessante. Muitas pessoas se apropriam do primeiro ponto. Jesus é tudo para mim. Legal, eu não preciso fazer nada, então. Eu não preciso fazer boas obras. Entendi o que o pastor Edson falou. Eu não preciso dar fruto, então, pelo que eu ouvi, ele falou isso aí. Eu só preciso entregar a vida a Cristo. Eu só preciso ter Cristo dentro de mim, que isso basta. Não basta. Para você ser salvo, basta Jesus. Para você se manter salvo, você precisa ter uma vida de santidade. Nós temos hoje um tipo de crente, que é o crente que acha que é crente, que fala que é crente, que diz que é apaixonado por Jesus, mas quando você vê as práticas da vida, o diabo passa vergonha. São pessoas que muitas vezes você percebe nos perfis do Instagram, nos perfis do Facebook, rede social, que parece uma casa de prostituição, mas diz que é crente. Prostitutas passam vergonha perto de muitas mulheres que se dizem cristãs. Prostitutos, homens, passam vergonha com ações de homens que se dizem cristãos. Pessoas lá fora que não são crentes nem nada, muitas vezes são mais honestas do que muitos cristãos por aí. Porque na cabeça deles, Cristo me basta. E não depende mais de eu mostrar que eu sou salvo, de eu mostrar que eu sou santo. Queridos, ninguém pode ter Jesus como Salvador se não fazer dele o seu Senhor. Jesus Cristo não veio só para ser Salvador, ele veio para ser também libertador, como nós cantamos antes. Ele veio para ser Senhor. O Salmo 23, Renato, fala o que ali? O Salvador é meu pastor. Não, o Senhor é o meu pastor. Quando eu entrego a vida para Ele, eu sou salvo. Quando eu obedeço a Ele, faço dele meu Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, então você será salvo. Então reparem, meus queridos irmãos, que nós não precisamos mais, nós não podemos mais ficar romantizando Cristo, ficar dizendo que ama a Cristo, mas na prática não amá-lo. Eu fico imaginando ali uma mulher casada com seu esposo, dizendo: meu esposo, eu te amo, tu está bonito hoje, coisa mais linda, você é meu homem. Mas na outra semana está com um amante aqui, outro amante lá, outro amante ali. Aí o homem chega: viu, tá de brincadeira comigo, pô? Tu fala que me ama, que está casada comigo, mas tem 300 amantes aí fora? Não, eu te amo, eu te adoro. É a mesma, ficou chocado? Assim faz muitos cristãos. Meu Deus, Jesusinho cheiroso. Aí na prática, de mão dada com o diabo. Gente, não é assim. O Evangelho não é assim. O Evangelho não se trata de você acreditar, se trata de você viver. O Evangelho não se trata de você achar legal Jesus. O Evangelho não se trata de você começar a achar legal o símbolo da cruz, quando você mesmo não carrega ela. O Evangelho
não se trata de você dizer como Jesus é top, como Jesus foi santo. Eu aplaudo a Cristo quando você mesmo não é santo. O evangelho de Jesus é um evangelho de transformação. Leia o evangelho de João. Jesus é a palavra que se fez carne. Jesus transformou água em vinho. Jesus curou o cego. Jesus curou o surdo. Jesus levantou o paralítico. Ou seja, quando Jesus entra na tua vida, Ele tem que livrar você da tua cegueira espiritual. Ele tem que levantar você da paralisia da carne. Ele tem que transformar a tua vida da água para o vinho. Isso é Jesus. Isso é conversão. Estou indo com o meu carro aqui. Opa, me converti, vou fazer uma conversão. Se você entregou a vida para Jesus e não mudou, você não teve conversão, você teve empolgação. É muito bonitinho dizer que é crente. É muito romântico nós falar que nós amamos a Cristo Jesus. O próprio Jesus disse: muitos daqueles dias me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Amar a Jesus não deveria ser só algo de boca. É interessante, né? Muitos casais, quando você vai atender casais, aí tu pergunta para o homem: você não ama a tua esposa? Claro que eu amo. Como tu ama? Eu digo para ela todo dia: te amo. Aí a mulher olha: só não lava a louça, né, quando eu preciso. Quando eu peço para fazer uma coisa, não faz. Ou seja, dizer eu te amo é uma coisa. Fazer o amor acontecer é outra coisa. Amor não deve ser só uma expressão. Amor deve ser uma atitude. Então, se você ama aquele cara ali, queridos, Jesus Cristo, você tem que praticar o que Ele diz. E se necessário for, ser perseguido por aquilo que Ele diz. E se necessário for, morrer por aquilo que Ele diz. Ser reprovado por causa daquilo que Ele diz. Ser ofendido por causa daquilo que Ele diz. Ser abandonado por causa daquilo que Ele diz. Aí que está. Não se trata de ser arrogante, não se trata de ser orgulhoso, não se trata de ser egoísta. Muito pelo contrário, se trata de ser íntimo dEle. Se trata de ser obediente a Ele. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Muitos querem a parte do nada me faltará, mas não querem a parte do Senhor. Me dê, Senhor, me dê. E Jesus só me obedece. A hora que você começar a ser crente de verdade, não um crente de fake news, eu te abençoo. Eu te uso. O ponto 3, para nós fechar aqui o nosso primeiro tema de hoje. Jesus nos capacitou e fortaleceu na cruz. Jesus nos deu o poder do Espírito Santo para podermos viver em santidade nessa terra. Quando eu entrego a vida para Jesus, imediatamente o Espírito Santo faz morada em meu coração. O Espírito, eu sempre preciso falar, nós todos precisamos lembrar, o Espírito que está sobre nós não é um espírito imoral, não é um espírito sujo, não é um espírito corrupto, não é um espírito invejoso, não é um espírito traidor. É o Espírito Santo, é o Espírito sábio, é o Espírito justo, é o Espírito amoroso. E quando esse Espírito está sobre nós, então nós temos o dever de sermos santos, puros, justos. Conclusão: Jesus é o Cordeiro de Deus que nos livrou da morte eterna. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos agora orar a Deus. Pode desligar aqui, Felipe. Obrigado.